Bom dia, pessoas! Espero que estejam bem. Hoje, 22 de maio, e vamos com o nosso tarô do dia. Gente, o dia 22 é dia de construir o seu mundo, tá? Quem nasce no dia 22 é o construtor do mundo. É habilidoso, é prático, mas muitas vezes não entende a si mesmo. Então, só falando aqui para quem nasceu no dia 22, né? Em dias 22. Meu marido mesmo nasceu dia 22 e fala: tu és o construtor do teu mundo, então faz as tuas obras. Quem nasceu no dia 22 nasceu para criar alguma coisa, né? Deixar alguma coisa no universo. Então, tomem posse disso, mesmo que vocês não tenham nascido no dia 22. Hoje é um dia para você construir aquilo que você quer. Bases sólidas, porque a gente traz também algum auxílio do número 4, mas também poder de manifestação, eu trago aí aspectos do número 8, que a gente pode puxar um pouquinho aí para esse número 22 também, tá? Então, como hoje é dia 22, tome posse disso. Gente, tem uma questão também da diplomacia que esse número traz, e tem uma questão também aí de você ser forte, trabalhar, gente, muita força de vontade aí para fazer as coisas acontecerem, tá? Deixa aí um legado no seu dia, dizendo: olha, eu fiz hoje o que eu precisava fazer, tá bom? Vamos lá. Eita, a gente traz dois arcanos maiores aqui, voando. Trazemos o arcano do louco, que eu conheço muito bem, eu sempre trago aqui, e trazemos o arcano do carro. O que isso quer dizer, Mi? Gente, numa jornada rumo ao desconhecido, muitas vezes achamos que não estamos sendo guiados. Então procuramos sempre auxílios aí de tudo quanto é sinal do universo, sendo que muitos sinais estão em nós mesmos, tá? Nessa jornada do desconhecido, porque o louco ele fala do início de uma jornada, que você está indo rumo ao desconhecido, mas que você leva na sua bagagem somente aquelas experiências que você tem, que como você vai passar por uma nova jornada, é como se você não tivesse muitas experiências e você fosse passar por uma situação onde fosse adicionar mais experiências. Mas dentro desse processo a gente precisa trazer alegria no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Eu sempre posto aqui questões aí do professor Hélio Couto, onde ele traz isso muito bem. Sem alegria não há prosperidade. Então, se você tem sentimentos de medo, de ansiedade, de culpa, etc., isso tudo bloqueia o fluxo de energia. Então, a gente vai trazer aqui, trazendo para o aspecto do nosso cotidiano, você está sendo sim bem guiado, tá? Eu postei um negócio do Bashar, que eu sempre posto aqui, do Daryl Anka, que eu adoro, porque acreditando ou não, existe uma força muito emanada daquela canalização. E o ensinamento é muito bom, né? Teve um vídeo dele falando isso ontem. Ele fala que nós já somos bem guiados o tempo inteiro. A gente aqui não ativa essa proteção, né? Tem gente que fala assim: faz oração pra mim pedindo proteção. Faz a oração você pedindo proteção. Vai surtir mais efeito quando você expandir seu cardíaco e fizer essa oração, entende? Mas o que eu trago aqui, gente? Tem aí um direcionamento da espiritualidade. A espiritualidade quer que vocês saibam que eles estão direcionando vocês para a sua jornada, mesmo que você não saiba onde vai dar, onde vai chegar, tá? E dentro desse aspecto tem avanço, só que muitas vezes a gente escolhe o caminho onde nos traz bloqueios. É culpa da espiritualidade? Não, é culpa nossa, porque a gente faz outras escolhas. E dentro dessa jornada, que eu acho muito fantástica, a jornada do tarô, enfim, dos arcanos maiores, começa com o louco, termina com o mundo. Dentro dessa jornada a gente tem vários sinais do universo de aquele é o caminho ou aquele não é o caminho. E eu já ensinei para vocês que o caminho do fluxo
E o fluxo é tudo que nos traz paz, alegria, que não gera angústia, que a gente tá bem com a gente mesmo, fortalecimento, é um fluxo de abundância. O que é contrário a isso, que lhe provoca sentimentos negativos, é contrafluxo, tá? Dentro dessa jornada, por exemplo, vou exemplificar aqui como é que funciona essa questão do tarô. Vem o arcano da morte, é onde você precisa encerrar ciclos. Vem o arcano do enforcado, é quando você precisa passar por algumas crises para você entender e conseguir enxergar. Cara, eu passei por isso, mas era para que eu renascesse do fogo, né? Era para que eu enxergasse a vida de uma forma muito melhor. Então, vocês passam por uma fase de equilíbrio. Isso tudo aí eu tô trazendo como funciona o tarô. E dentro desse aspecto, a gente tem o arcano da torre, que é quando fala, olha, isso aí não é pra você. Então a gente vai fazer com que tudo venha desmoronar para que você venha construir. Porque, gente, o fluxo do todo, ele é a evolução. Então, Milene, mas como é que eu tô evoluindo cheio de situações ruins? Claro que está evoluindo, é para que você enxergue e saiba qual é o seu lugar, que não é ali que é pra você ficar. Tipo isso, tá bom? Vamos ver aqui, junto com essa aulinha aqui inicial, para vocês entenderem como é que funciona o tarô. Essa ferramenta é maravilhosa. Dentro dessa simbologia, gente, é uma mágica que acontece. E você vê que tudo acontece na nossa vida, não é nada de milagre de adivinhação. As coisas, elas realmente são ferramentas que nos ajudam a compreender em que fase da nossa jornada nós estamos. Caímos com a runa da onda. É porque isso não estava claro para vocês, mas eu tenho certeza que agora vai ficar claro. E você vai passar a se ouvir mais. Muitas vezes, na maioria das vezes a gente está tão automático, né, que a gente não se escuta. Mas enfim. Eu estou muito feliz que algumas pessoas trouxeram para mim que estão fazendo as meditações pela manhã. Isso é maravilhoso, né? Eu acordo, eu tenho um exercício mesmo com o tarô e com a guiança, né? Mais precisamente com o baralho cigano. Eu faço isso pela manhã, enfim, 5 e pouca da manhã. Eu venho pra cá tarde, mas eu acordo muito cedo. Eu venho 7 e pouquinho, mas eu acordo muito cedo. E é pra fazer isso, fortalecimento com os meus guias, né? Vamos lá. Uau. E a gente traz Urus, que é uma runa. É uma runa, mas é uma carta de uma runa, tá? Uma runa celta, nórdica, enfim. Gente, Urus vai falar da potência, o potencial que você tem. E a aliança está dando a vocês, ou dizendo a vocês, olha, você tem um potencial para sair dessa situação, porque você está sendo direcionado para ir para uma jornada que você não sabe onde vai dar. Mas se você botar uma pitada de alegria, de leveza, essa jornada ela vai levar a vitória, porque o arcano do carro, ele traz vitórias, sobretudo depois de períodos difíceis. Aqui eu trago também términos e comícios, tá? E a libertação de algo. Se você está apegado a alguma coisa, você vai saber o que é, porque eu estou trazendo isso aqui para você e você já está aí com o seu cérebro pensando bastante. Pensativo aí com relação às coisas que eu estou falando, tenho certeza, tá? Vamos lá. Ok, tem uma questão de voltar-se para dentro, para se compreender. Olha só, tem um monte de pessoas aqui, ou sombras, falando, é isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo. É muito da consulta do externo também, mas isso aqui são as vozes na tua cabeça, tá? Para você compreender as coisas que estão acontecendo, o que você precisa fazer, você precisa silenciar essas vozes e voltar para dentro, tá? Evitem comparações. A sua vida é a sua vida. Vai, traz intensidade. Tem uma parada porque essa é a carta da semana, tá?
E a carta da semana pede intensidade no que a gente faz com muito afinco, com muita dedicação, para que a gente venha concretizar as coisas. E hoje é número 22. Mas muitas pessoas aqui podem ficar o tempo todo na comparação. O que a pessoa está fazendo, o que a pessoa não está fazendo? O que eu preciso fazer? Ah, mas tal pessoa faz assim e conseguiu resultados assim. Eu falei com uma pessoa que eu gosto muito essa semana, ela vai ouvir isso aqui, né? É uma pessoa que também começou nessa jornada do tarô e me achou aqui, e eu falei pra ela justamente isso, né? Foi um conselho que eu dei: escute a tua guiança nesse trabalho. Não adianta a gente olhar o que alguém faz ou como alguém trabalha. Então você escutar o que a tua mentoria do invisível, Kitiana, quer dizer, é muito melhor. Mas claro que a gente precisa de auxílios externos, né? Para isso, por exemplo. Seja um rebelde. Aqui eu trago aspectos do arcano imperador, né? É de romper os grilhões que te mantêm aprisionado em alguma coisa. Essa carta de nós somos o mundo, o que a Guia traz aqui é que todos nós estamos de mãos dadas. E existe um propósito maior. Você para somar comigo, com quem está ao teu redor, energeticamente. Então aqui está falando da tua responsabilidade diante desse milagre da vida, de estar bem, porque a tua vibração colabora com a vibração do mundo. Estão todas animadas com um objetivo comum, em volta da Terra. Então veja que é importante isso. E eu falo, só tem um de você. Então isso já é um verdadeiro milagre. Ou seja, você não nasceu por acaso. Aí tem alguém aqui com a mente super cheia de coisas assim, pensando mil coisas, querendo buscar mais sinais, mas você já teve todos os sinais, tá? Bom, tive que dar uma reiniciada aqui porque ele estava começando a travar. Olha só, na clarificação do voltar-se para dentro, eu trago aqui negatividades, perdas, desgastes energéticos, muito com o exterior, ouvindo vozes externas ou pensando demais, porque tem uma mente aqui cheia de coisa que não presta. Cheia de entulho, sabe? Tipo acumulador mental. É tipo isso. Ficando grande os stories, mas é isso, né? E você precisa silenciar a sua mente para entender que as situações opositoras são postas pela sua própria mente. Elas até vêm de uma forma externa ou se exteriorizam de alguma forma, mas é você que precisa aprender a cortar com isso, entende? Com a negatividade alheia, etc. Então são as dúvidas, os medos, as indecisões, isso tudo impedem o seu avanço. Nossa, voou aqui a carta. E você não consegue enxergar que você é o teu próprio sol, você é o seu próprio centro. Ok. Coloque intensidade no seu dia a dia para trazer as mudanças que você precisa. Tem mudanças aqui acontecendo. Muitas pessoas ficam escutando eu falar, achando muita coisa. Olha, gente, vai acontecer coisas externas e tal. Mas, se vocês percebem, minha guia trabalha muito com a centelha, o despertar da tua centelha. E você despertando o resto desbloqueia, tá? Aqui tá falando para você ter intensidade com as mudanças que você quer, mas ao mesmo tempo você... Como que eu vou dizer? De novo, enfim. O Insta tá cortando as minhas falas iniciais, então eu já tinha tirado duas cartas aqui com
soluções que chegam, mas quando você rompe realmente aquilo que aprisiona você, e você vai buscar realmente o real sentido da vida, tá? Tipo, isso aqui não faz mais sentido, e as soluções estão onde fazem sentido, né? E dentro dessa jornada, as tuas boas relações vão lhe ajudar nesse plantio de uma nova fase da tua vida. Aqui tá falando muito de relações equilibradas. Perceba se as relações que você anda... Aqui tá falando de amizades também, tá, gente? O Urus fala de amizades. Tem términos e começos que precisam acontecer, você se recusa a enxergar, talvez. Eu tenho falado isso a semana inteira, tá? Do afastamento de pessoas que precisa acontecer, porque tem gente que impede o teu avanço. Ficou enorme as stories, ficou algo intuitiva, tá? Corte com essa mente cheia. Inclusive, essa mente cheia tem muito da tua escuta, observação de padrões, de pessoas que estão ao seu redor. São pessoas que talvez, de fato, impeçam o teu crescimento. É o que fala, olha, se quer melhorar o mindset, você precisa melhorar o seu meio também. Andar com pessoas que queiram também mudanças, que queiram olhar para dentro, que queiram crescer também. Porque estar com pessoas que impedem o crescimento ou que estão vivendo no automático não vão lhe trazer aí o que eu quero dizer é que essas pessoas que impedem você de pensar diferente, tem os mesmos padrões sempre, etc. E está buzinando aqui no ouvido, olha, quem sabe e já foi avisado sobre isso e acaba não conseguindo enxergar. Então, vocês todos aí, inclusive na minha experiência de hoje, né, dessa noite, eu escutei muitos recados e tem muita coisa em relação a isso. Você entendeu que realmente é importante você. Enfim, aqui pede que você tenha estratégia, seja mais frio com aquelas coisas. Não, eu preciso focar. Gente, ontem foi justamente falando dessa cultura com pessoas, com situações que não servem mais. E foi uma tiragem falando, volta do foco. Por que você nunca sai do foco? Porque você sempre sai do foco. É tipo isso. Finalmente, vamos de signos. Tive que reiniciar algumas vezes. Hoje foi um pouco mais arrastado, tá? Eu trago o Aquário aqui. Peixes. Escorpião. Leão. Câncer. Áries. Tem mais? Não tem mais. Então, vou repetir aqui para vocês. Aquário, Peixes, Escorpião, Leão, Câncer e Áries. Mais uma vez, se o seu signo não saiu aqui, mas você sentiu que a mensagem é para você, mas se você sentiu que é para você, a mensagem é para você. Pode ser também que sejam signos com pessoas que vocês estão lidando, tá? E que você precisa meio que acordar para a coisa toda, tá? E fazer reflexões. Um beijo grande, ótima quinta. Hoje, mais tarde, tem intuitiva da semana. Então fiquem de olho e já vão vibrando daí, dizendo, poxa, achei tão bacana quando uma cliente aqui, já no Insta, falando de que pediu um sinal. Eu até repostei o depoimento através de mim. E isso é muito bacana, porque quando vocês pedem um sinal, a guiança vai dar um sinal. Então, ora pela minha guiança e diz, olha, que tem um sinal hoje muito grande de uma resposta que eu preciso. Pode vir na intuitiva, pode ter vindo agora também, tá bom? Tchau, tchau, beijo.